Olá peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo aqui a mais um vídeo de Mensagem Bíblica, aqui no canal do Peregrino. Neste vídeo eu quero trazer aqui para você uma reflexão em cima daquilo que seriam os deveres gerais de um cristão. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero dizer que estou muito feliz de ver você aqui novamente. E caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo. E eu não poderia deixar de fazer aqui o meu convite para que você dê uma pausa e faça agora aqui a tua inscrição. Não esqueça de ativar aquele sino para que você possa receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E dessa forma você vai estar ajudando a fortalecer o canal do Peregrino aqui na plataforma do YouTube, contribuindo para que essas mensagens possam chegar cada vez mais a um número ainda maior de pessoas. Não poderia deixar de dizer que aqui na descrição você também vai encontrar o endereço para você seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Vai ter ali o endereço do Facebook, Instagram, Twitter e agora o canal do Telegram. Inclusive estamos hoje completando um mês de canal no Telegram. É um prazer ter sempre ali interagindo com as pessoas. Todos os dias nós temos postado um versículo bíblico com uma pequena reflexão para que a gente já possa começar o nosso dia meditando na palavra do nosso Deus. Então, você também será muito bem-vindo lá no Telegram, ok? Te espero lá. Bom, vamos falar aqui então sobre alguns deveres gerais que todo cristão deve ter. Longe, lógico, de querer aqui ter a pretensão de esgotar esse assunto ou até mesmo de colocar esses pontos como os únicos ou mais importantes, eu quero apenas ressaltar que separei alguns deveres gerais, ok? Certamente na Bíblia você vai encontrar ali outros deveres em escalas mais específicas, como por exemplo deveres para o ministro, deveres para os pais ou esposo, para as mães ou esposas, para os filhos, ou até mesmo deveres voltados para grupos específicos, como os mais fracos, mais favorecidos, enfim. Existem vários deveres ali que Deus nos orienta, que Deus nos cita, mas eu separei aqui dentre todos esses apenas 7, para a gente poder não deixar esse vídeo também muito longo, e que são deveres gerais que servem para todos os cristãos, ok? Então vamos ver aqui o que nós temos aqui. Papel e caneta na mão se você vai anotar, e vamos ao primeiro dever que todo cristão tem que ter. Trabalhar. O primeiro deles é trabalhar, o dever de laborar, ou seja, colher o seu maná. No texto de Êxodo, no capítulo 16, lá no verso 4, o Senhor disse o seguinte a Moisés: Eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Deus aqui diariamente provia o sustento do povo durante a peregrinação pelo deserto. Era um alimento fresco, pois eles sempre era fornecido diariamente. Mas como nós lemos aí no texto bíblico, cabia uma parte da bênção ao povo, que deveria sair e ir colher diariamente o seu alimento. Tem gente que até quer a bênção, mas ele não quer sair para colher, ou seja, ele quer receber tudo na mão. E aí eu quero te dizer para você que você precisa parar de ser preguiçoso. É necessário você fazer a sua parte. Deus quer nos abençoar, no entanto, é preciso que haja um movimento em direção à bênção que Deus está preparando para nós. Bom, segundo dever de todo cristão, ler a palavra de Deus diariamente. Quando vamos ao texto de Neemias, lá no capítulo 8, no verso 18, nós temos ali um exemplo, onde diz o seguinte: o livro da lei de Deus foi lido diariamente desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve então uma reunião solene conforme estava previsto na lei. A Bíblia é a palavra oficial de Deus. Ela é a palavra revelada. Mesmo naqueles dias em que parece que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, é na palavra, é na Bíblia que nós encontramos respostas para as nossas angústias, para as nossas aflições. Há uma frase que diz que Deus nunca está em silêncio. Na verdade, é você quem está com a sua Bíblia fechada. No livro de Colossenses, no capítulo 3:16, diz o seguinte, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês.
Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar o alimento espiritual diário para as nossas vidas. Nela, a sabedoria, conforto, consolo, direção para tudo aquilo que nós devemos fazer. Ler a palavra de Deus diariamente, sem sombra de dúvida, é um investimento. Investimento este que nos faz crescer em graça e em fé diante do nosso Deus. Terceiro dever de todo cristão: cumprir seus votos. Em Eclesiastes 5:5 diz que melhor é não fazermos voto do que votar e não pagar. Observe que o texto fala que não é proibido você fazer um voto a Deus, mas se fizer, pague. É muito importante nós lembrarmos que lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 33, a partir do verso 33 ao 37, Jesus vai instruir sobre o juramento. E ele conclui ali a sua fala dizendo, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Que o que passa disso é procedência do maligno. Sendo assim, se você votou, pague e pague com alegria. Como disse o salmista lá no Salmo 61, no verso 8, onde ele fala: assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Quarto dever geral de todo cristão: orar. No Salmo 88, no verso 9, o salmista escreveu: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia eu venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Investir em uma vida de oração é investir tempo em um relacionamento íntimo com Deus. É através da oração que temos a oportunidade de levar o nosso clamor diretamente até o trono de Deus. Quanto mais oramos, mais íntimos nós nos tornamos de Deus. Se formos até o livro dos Evangelhos, nós vamos ver que Jesus, sendo a personificação do próprio Deus, teve entre nós uma vida de oração, deixando isso inclusive como um legado para todos nós. Você não precisa de formalidades, seja de fala, seja de ambiente, seja de posição, enfim, tudo o que você precisa é que somente aonde você esteja, que você abra o seu coração e fale com Deus. A única ressalva que eu faço questão de deixar para você aqui é que toda oração que você for fazer ao Pai, que seja em nome de Cristo Jesus, pois Ele é o nosso único intercessor e mediador entre nós e Deus. Não há outro, ok? Bom, quinto dever de todo o cristão: vigiar. Em Mateus 25:13, Jesus deixa um recado muito claro sobre esse assunto, quando ele trouxe a parábola das virgens que não tinham azeite em suas vasilhas e, ao sair para comprar, o noivo apareceu, e quando o noivo apareceu, só entraram para a festa aquelas que estavam preparadas. Jesus fechou essa parábola dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É muito interessante porque todo cristão espera ansiosamente pela volta de Jesus. Acontece que ninguém sabe o dia e nem a hora que ele virá. A única certeza que nós temos é que ele virá. E o fato é que, para muitos de nós, a morte física ela vai ocorrer inclusive antes da volta de Jesus. E quando isso acontecer, quando ela chegar, é necessário que estejamos prontos e preparados para esse encontro com Cristo. Então, seja o que chegar primeiro, não importa, que nós possamos ser achados prontos e preparados. Vigiar também significa estar atento para que você não seja uma presa fácil de Satanás. Na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, no verso 8, ele nos orienta dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém
para devorar. Ser vigilante também te mantém atento e esperto contra as ciladas do maligno. Portanto, você deve jamais perder a intenção e a vontade de vigiar. Sexto conselho de dever geral para um cristão: levar a sua cruz. Bom, não é possível você transferir essa responsabilidade para outra pessoa. A salvação, ela é individual e cada um dará conta de si diante de Deus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 23, Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro que é uma escolha pessoal seguir a Jesus. Tanto é que Jesus disse, se alguém quer vir, ninguém é obrigado, você tem que querer vir. Agora, se você quer vir, observe que além de tomar a sua cruz, é necessário você compreender que existem alguns aspectos de posicionamento e de intensidade nessa fala. Primeiro, negue-se a si mesmo. Ou seja, aqui começa talvez o maior desafio do homem da atualidade. Em uma sociedade tão centrada em colocar o homem como o centro de todas as coisas, sua autossuficiência, negar-se a si mesmo é a coisa mais difícil que existe para nós. Abrir mão de suas paixões, desconsiderar as suas vaidades, o seu orgulho, tá? Mas o fato é que é impossível nós chegarmos até a Deus sendo o que nós somos. É primeiro necessário que nós nos tiremos toda essa casca, que a gente faça o quê? Que a gente se retire de tudo aquilo que nós reconhecemos em nós, para reconhecer em nós o senhorio do Senhor, do nosso Deus, e nos humilhando diante da sua grandeza, diante da sua majestade e colocando de lado todas as nossas paixões, todas as nossas vontades, todas as nossas mazelas, para colocar em primeiro plano na nossa vida aquilo que Deus quer para nós. Segundo, que nós devemos também ir após Jesus, seguindo-o. Ou seja, lamentavelmente há pessoas que pensam que podem ir à frente, andar ao lado ou até mesmo seguir por outro caminho. Não, lê do engano. Nós temos que seguir aquilo que Jesus deixou determinado para nós. E por fim, nós podemos entender que é necessário que nós devemos carregar a nossa cruz dia a dia. Ou seja, não há paradas, não há intervalos, não há descanso, não há férias. São todos os dias. Isso é um processo e é um processo continuamente. E o sétimo, para a gente terminar esse vídeo, é exortar uns aos outros, no sentido de aconselhar, de encorajar, de admoestar. E admoestar é repreender de forma branda e de forma benevolente. E por fim, advertir. O autor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 3, no verso 13, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui nós temos um convite ao apoio mútuo, que devemos, como irmãos em Cristo Jesus, darmos uns aos outros, no sentido de que ninguém venha a ser enganado ou que tenha o seu coração endurecido pelo pecado. É demonstrar o amor pelo teu irmão, pela tua irmã, evitando assim que ele possa vir a se desviar do caminho. Aqui existe um problema porque muitos confundem exortação com julgamento, ou até mesmo com intromissão, mas é preciso cautela no entendimento, porque tanto quem exorta como quem recebe é necessário que haja entre vocês o amor. O amor, ele deve ser sempre os limites desse processo. É importante entender que julgamento envolve condenação, e o fato de um irmão ver que você está tomando o caminho tortuoso e vir te orientar, não necessariamente significa dizer que ele está te julgando, mas que ele está querendo te alertar para um perigo que ele está vendo e que você pode não estar enxergando. Agora, isso não pode parar por aí. Na verdade, quem exorta, quem alerta, tem que estender a mão, também tem que abraçar, também deve demonstrar o amor, colocando-se inclusive à disposição para ajudar, nem que seja só em oração, porque isso certamente já será o suficiente. Afinal de contas,
não existe maior demonstração de amor pelo próximo do que você orar por ele. E aqui nós terminamos essas 7 dicas, né, que eu considerei aqui dicas gerais que um cristão deve buscar. Minha oração é para que esse conteúdo realmente possa trazer para você crescimento espiritual. E como eu disse, né, se você entende aí que existem outras dicas ou então outros deveres importantes, eu vou aqui te desafiar a deixar biblicamente aí as suas dicas, a sua sugestão nos comentários desse vídeo, para que juntos nós possamos crescer mais. Quem sabe depois, numa outra oportunidade, eu faço um outro vídeo citando a sua contribuição e a sua sugestão, ok? Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Que você tenha uma semana de vitória e, se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.